Se você olhasse só para o topo do ranking do IDI Brasil nesse trimestre, ia achar que nada mudou. Fortaleza, São Paulo, Curitiba e Goiânia seguem exatamente onde estavam. Mas é justamente por trás dessa calmaria que aconteceram alguns dos movimentos mais interessantes que a gente já viu no índice, com regiões que não costumavam aparecer no top 20, conquistando espaço ali. E uma capital avançando nos 3 padrões de imóveis ao mesmo tempo. Eu sou Gabriela Torres, gerente de inteligência estratégica no ecossistema Cienge, e esse é o Pulso da Construção, um espaço focado em trazer leituras de indicadores, sempre conectando dados de mercado com decisões práticas para quem atua no setor. Nesse episódio, a gente vai olhar para a demanda imobiliária a partir dos dados do IDI Brasil do segundo trimestre de 2026, para entender por que o topo do ranking ficou relativamente estável e principalmente onde a demanda avançou de forma que ninguém esperava. Antes de entrar nos números, uma atualização rápida. O IDI Brasil chegou nesse trimestre a 84 cidades no ranking, 3 a mais que no levantamento anterior, sempre olhando para 3 padrões de imóvel vertical: econômico, médio padrão e alto padrão. Começando pelo econômico, o topo segue estável pelo 4º trimestre seguido, com Fortaleza, São Paulo e Curitiba mantendo as 3 primeiras posições, com Goiânia logo atrás no 4º lugar. Mas o ponto mais importante aqui é o que acontece um pouco abaixo desse topo, com Recife subindo de 9º para 5º lugar e chegando no top 5 no econômico, puxado pelo crescimento na procura ativa por imóveis. Do outro lado, Brasília e Aracaju cedem posições com queda nesse mesmo indicador, mas seguem bem posicionadas e ainda dentro do top 10. Já na região sul, Santa Catarina troca de protagonista nesse padrão, com Florianópolis recuando do 12º para o 21º lugar, saindo do top 20 pressionada pela queda na velocidade de venda dos lançamentos, enquanto Chapecó sobe do 28º para o 18º e Joinville avança do 29º para o 19º lugar, as duas puxadas pelo ritmo de venda dos imóveis que já estão no mercado. Levando essa análise para o médio padrão, o topo também segue estável pelo 3º trimestre seguido, com São Paulo, Curitiba e Goiânia mantendo a mesma ordem. São Paulo sustentando a liderança com os indicadores de demanda e demanda direta no máximo da escala. E é justamente no médio padrão que olhamos para um dos dados mais interessantes do trimestre, com Recife dando um salto do 15º para o 4º lugar, se tornando a única cidade a entrar no top 10, sustentada pela forte aceleração no ritmo de venda dos lançamentos com mais de 12 meses. Quem saiu do grupo foi Porto Belo, que recuou do 10º para o 13º lugar. Fora do top 10, Barueri também chamou atenção, já que no trimestre subiu do 20º para o 14º lugar, mas o destaque real está acumulado nos 12 meses, um salto de 46 posições, o maior entre as cidades fora do eixo de capitais do padrão. No alto padrão, Brasília e São Paulo seguem firmes na primeira e na segunda posição, mas o destaque é de Fortaleza, que subiu do 6º para o 3º lugar e volta para o top 3 depois de um tempo fora dele, com o indicador de demanda direta atingindo o máximo da escala nesse padrão. Esse movimento empurra Goiânia para o 4º lugar. Ainda no alto padrão, Recife entrou no top 10, subindo do 14º para o 7º lugar e repete a escalada que já tinha feito no médio e no econômico, se tornando a única capital que avança nos 3 padrões ao mesmo tempo. Fortaleza aparece um degrau à frente, em 3º, mas foi Recife quem deu o maior salto do trimestre, Maceió completando o movimento do Nordeste, saltando do 65º para o 43º lugar, muito puxada pela aceleração no ritmo das vendas dos imóveis já disponíveis no mercado. Já no interior de São Paulo, reforça a presença do top 20 do alto padrão, com Sorocaba e Ribeirão Preto entrando no grupo, as duas puxadas pelo ritmo de venda dos lançamentos com mais de 12 meses, se juntando a Jundiaí e Campinas, que já estavam ali. Com isso, o interior paulista passa a ocupar 4 das 20 primeiras posições desse padrão. O relatório também traz o recorte da cidade de São Paulo, olhando a demanda pelas 5 grandes regiões da capital. No alto padrão, Sul, Oeste, Leste, Centro e Norte repetem exatamente a mesma ordem pelo 4º trimestre seguido. A Zona Sul reforça a liderança com 4 dos 6 indicadores no máximo da escala, entre eles a demanda direta, e ainda ganha ritmo na venda dos novos lançamentos. A Zona Oeste resiste na vice-liderança, mesmo com forte queda na velocidade de venda dos lançamentos, sustentada pela procura ativa e pela dinâmica econômica no topo. No médio padrão, a Zona Oeste consolida a liderança que já mantém há 8 trimestres, somando 4 indicadores no máximo da escala e liderando também na velocidade de vendas dos imóveis disponíveis. No econômico, a Zona Oeste confirma a mesma liderança, ganhando ritmo na venda dos lançamentos, mesmo com queda na procura ativa, enquanto Norte e Centro fecham o ranking nos 3 padrões.
Quando no ranking não muda, mas os indicadores por trás dele se movem, isso mostra que quem pode parecer parado pode estar, na prática, ganhando ou perdendo força para o próximo trimestre. Cruzando os 3 padrões desse trimestre, dá para ver que a liderança segue com quem sempre liderou. Fortaleza no econômico, São Paulo no médio e Brasília no alto. Mas quem observa só o topo perde o que mais importa, que são as movimentações de outras capitais e cidades do interior ganhando espaço no ranking. Isso reforça que a pergunta estratégica virou onde está acelerando para o meu produto, na minha faixa de preço e para o meu perfil de comprador, porque o dado geral, sozinho, já não entrega essa resposta. A minha leitura desse segundo trimestre de 2026 é que a estabilidade no topo esconde uma lógica de demanda que não para de se mover, cidade por cidade, indicador por indicador. Para incorporadoras e construtoras, isso significa acompanhar não só quem já está consolidado, mas também os sinais de aceleração que aparecem antes de uma cidade virar um destaque nacional, como aconteceu com Recife e outras cidades nesse trimestre. No Cienge Trends, você consegue acessar os dados completos do IDI Brasil e acompanhar o ranking por padrão de empreendimento. Para acessar, aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela ou clica no link que eu deixei fixado aqui na descrição. Nos próximos pulsos, a gente segue trazendo análise de dados e indicadores que mostram como demanda, custos, crédito e insumos afetam o mercado imobiliário e a construção civil. Até mais!